Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa e nesse vídeo teremos mais uma correção da semana, referente às atividades do dia 24 a 28 de agosto. Parabéns a todos que se esforçaram, assistiram os vídeos de explicações da semana, fizeram as atividades, me enviaram as fotos. A professora está muito orgulhosa de vocês. Mas agora vamos para uma etapa muito importante que é as correções das atividades. Agora vamos ver os conteúdos que vimos nessa semana. Temos aqui a língua portuguesa, nós aprendemos sobre o conto maravilhoso, as suas características, lemos também um texto e fizemos a interpretação desse texto. Em matemática aprendemos mais a fundo sobre as figuras geométricas não planas, que são as espaciais, faces, versos e arestas de uma forma geométrica. Em história vimos o cotidiano da sala de aula, em geografia chuvas e ventos e em ciências aprendemos sobre a fotossíntese, a respiração, a transpiração das plantas e sua reprodução. Nesse slide temos aqui um resuminho das características de um conto maravilhoso que eu fiz para vocês no vídeo de explicações. Esses são elementos fundamentais para podermos compreender um conto maravilhoso. Caso haja dúvidas sobre esse gênero, vocês podem estar assistindo novamente o vídeo de explicações da semana 24 a 28 de agosto, parte 1, ou assistir o pequeno vídeo que eu enviei para vocês no grupo. O nome do vídeo é Conto Maravilhoso, ele é bem curtinho. Agora vamos dar início às correções. Iniciamos aqui na página 120, lemos um texto Conto Maravilhoso que é a Princesa Ervilha. Aqui temos a continuação do texto, depois a interpretação na página 122. Na atividade A da 1, já pergunta quem são os personagens que participam da história. Então, temos aqui os 4 personagens da história. O príncipe, a princesa, a rainha e o rei. Tá bom? Esses são os personagens da história, o corrijo de vocês, sempre iniciando com a letra maiúscula, tá bom? Finalizando a frase com o ponto final, separando os elementos, como se fosse de uma lista, com vírgula. Então, fiquem atentos com sinais de pontuação. A atividade B pergunta qual é o tempo indeterminado da história. Aqui eu percebi que alguns sentiram dúvida. O que é um tempo indeterminado? É quando eu tenho essas expressões. Era uma vez, há muitos e muitos anos, há algum tempo atrás. Esses tempos indeterminados fazem parte dos contos. Então, sempre que vocês lerem essa expressão, vocês têm que perceber que é um tempo indeterminado. Na atividade C, pede para copiar do texto palavras ou expressões que indicam tempo. Aqui já não é indeterminado, é um tempo, tá bom? Por isso que a nossa resposta correta, quem leu o texto, foi lá, grifou e achou, tá aqui, uma noite. Não é um tempo determinado? É um tempo determinado, alguma noite, de manhã, então. Por que então indica tempo? Porque ele é uma expressão usada que indica que num determinado tempo aconteceu algo. E a D pergunta onde está localizado, onde foi o espaço que ocorreu a história. Então, nossa resposta correta, no Palácio do Príncipe. Depois temos uma informação que, além dos personagens, do tempo e do espaço, também temos quem? O narrador, que é aquele que conta a história. Na atividade 2, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 frases. Frases de personagens falando ou o narrador. Era para vocês distinguir essas frases. Quem era do narrador, quem era do personagem. As falas do narrador era para pintar de amarelo. Do personagem. E as falas do narrador circular de azul. Uma para pintar e a outra para circular. Aqui na imagem eu não tenho nem o amarelo nem o azul, mas eu sei que o personagem era para pintar e o narrador era para circular. Vamos analisar as frases. Primeira frase. Uma noite, uma tempestade terrível desabou o reino. Quem está contando isso? É o príncipe? É a princesa? É a rainha? Não há ninguém. Por quê? Porque é o narrador. Por isso circulam de amarelo. Segunda frase. Havia uma princesa parada lá fora. Quem viu isso? Quem contou? Quem está contando? O narrador também. Por isso que é para circular de amarelo. Terceira frase. Mesmo assim, ela insistiu que era uma princesa verdadeira. E essa é mais uma fala de quem? Do narrador. Depois temos as 2 últimas frases. Bem, é isso que vamos ver daqui a pouco. Aqui quem falou foi um personagem, a rainha. Então, vocês vão pintar de amarelo aqui. E na última frase também. Pessimamente. Quem disse essa frase foi a princesa, porque ela dormiu pessimamente. Ela é um personagem, então vocês vão pintar de amarelo e as outras circularem de azul.
Vamos para a página 123. A atividade 3 trouxe 5 fatos da história que era para vocês colocarem esses fatos em ordem. Ou seja, qual que aconteceu primeiro, o que veio depois, enfim, até chegar na quinta parte, no número 5. Eu vi aqui que alguns alunos fizeram, acertaram alguns, teve algum ou outro erro. Então, presta atenção nas correções. A primeira já dei de modelo para vocês, né? Era uma vez um príncipe que estava à procura de uma noiva porque queria se casar. Então, essa é a número 1. E depois dessa, qual é a sequência? É essa aqui, ó. Então, durante uma tempestade, bateu no portão da cidade uma moça, toda molhada, dizendo ser uma princesa. Essa é a segunda parte da sequência. Terceira parte da sequência, lá na primeira frase, ó. Como ninguém acreditou que a moça era uma princesa, a rainha fez um teste colocando um grão de ervilha na cama em que a moça dormiria naquela noite. Quarta parte dos fatos. A moça provou ser uma princesa verdadeira, porque foi capaz de sentir o grão de ervilha e não conseguia dormir. E como finaliza nessas sequências? Aqui na segunda frase, 5. O príncipe e a princesa se casaram e guardaram o grão de ervilha no museu do palácio. Então essas são as ordens corretas da atividade 3. Atividade 4. Pergunta por que o príncipe não encontrava uma noiva. Vocês lembram desse fato na história? Ele sempre vivia à procura de uma, até que encontrou. Vamos ver a resposta correta. Porque ele nunca tinha certeza de que as princesas que ele encontrava eram verdadeiras princesas. Atividade 5. Pergunta por que a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça. Nossa resposta correta, para ver se a moça sentia o grão de ervilha debaixo dos colchões e dos edredons, o que indicaria que ela era realmente uma princesa. Então, esse foi o plano que a rainha teve para descobrir se a moça realmente era princesa e funcionou. Atividade 6 pede para ligar cada personagem à fala correspondente. Os personagens princesa, rainha. Temos aqui as duas falas, né, as duas frases. Quem que falou cada uma dessas frases? Então, temos aqui a ligação correta. A princesa, ligada à última frase, mal consegui pregar o olho a noite inteira. E a rainha, ligar na primeira frase. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. A atividade 7, presta bastante atenção nela. Por quê? Porque quando há fala dos personagens, lembra que a gente utiliza o travessão? Pois nesse texto não houve travessão para indicar as falas dos personagens, mas houve um outro sinal de pontuação para indicar essas falas. E qual que foi? Alguns alunos me mandaram as fotos e acertaram. Foi o sinal de aspas. O que são as aspas? Observa aqui na atividade 6. As aspas estão no começo e no final das frases, então, tá bom? Esse aqui é o sinal, tá bom? Essas aqui são as aspas. A atividade 8 é pessoal, perguntaram se vocês gostaram do conto. Eu, particularmente, gosto muito dos contos maravilhosos, contos de fada e dos contos de esperteza que vamos aprender mais adiante. Depois tem uma outra perguntinha. Para que tipo de leitor vocês indicariam a leitura desse conto? Sabemos que nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Por exemplo, eu gosto de conto, mas deve ter alguém que não gosta. Então, eu indicaria esse conto para quem gosta de histórias, tanto de ler quanto ouvir histórias, principalmente histórias cheias de fantasias, encantamentos. Essas são as pessoas para quem eu indicaria o conto. Agora, vamos para a página 124. Temos aqui a atividade 9, onde a história está em 1, 2, 3, 4 partes. Ou seja, 4 momentos diferentes. Porém, estão embaralhadas. Depois, ao direito da tela, temos os momentos, os nomes dessas partes. Qual é o começo, a complicação, que é o problema da história, o momento de suspense, quando eles tentam resolver o problema, e o final, que é o desfecho da história. Aqui eu percebi que alguns alunos perceberam qual era o começo da história, qual era o final, mas se confundiram entre a complicação e o momento de suspense, se confundiram entre a complicação e o clímax. Então, vamos focar mais sobre elas. O começo, sabemos aqui, começa com um tempo indeterminado. Era uma vez um príncipe que queria se casar, então vamos ligar no começo. Depois da introdução do início, temos o quê? A complicação, que é o problema da história. A complicação sempre vem logo em seguida da introdução. Seguindo a sequência da história, temos: numa noite de tempestade, uma moça bateu no portão da cidade. Esse é o problema da história, ou a complicação. Por quê? Porque foi aí que começou o problema de descobrir se a princesa realmente era ou não era uma princesa verdadeira.
Seguindo a sequência de um conto maravilhoso, já achamos a introdução, já achamos a complicação, depois vem o clímax, que é o momento de suspense tentando resolver o problema. Qual foi? Temos aqui a última parte. Então a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça para testar se ela era uma princesa de verdade. Essa aqui é a parte do clímax, é a parte de suspense, porque eles tentam descobrir se ela era realmente uma princesa ou não. Depois temos o desfecho, que é o final. Na manhã seguinte, a moça reclamou, provou ser uma verdadeira princesa e se casou com o príncipe. Esse é o nosso final. Tá bom? Corrigem se vocês ligaram corretamente aqui na atividade 9. Depois temos a hora de organizar o que estudamos. Estudamos o que? O gênero textual conto maravilhoso, aprendemos quais são os seus elementos, aprendemos quais são os momentos, as intenções e depois o leitor. Qual é a sugestão de leitor que vocês indicariam esse conto maravilhoso? Temos aqui uma sugestão do livro. Quem gosta de histórias maravilhosas, com acontecimentos surpreendentes? E assim finalizamos as correções das atividades de língua portuguesa. Agora vamos dar início às correções das atividades de matemática. Vimos aqui um resumo que eu fiz para vocês no vídeo explicações, como que era a geometria, as faces, as vértices e as arestas das formas geométricas não planas, que são as espaciais. Aprendemos mais a fundo sobre o cubo, como que são suas faces, quantos são, a quantidade das suas faces, as suas vértices, que são esses pontinhos de encontro entre as arestas, e as arestas, que são o encontro entre duas faces, ou mais, ou três, Encontramos quem? As arestas, que ficam em torno das faces. Indo para a atividade, vamos dar início lá na página 66 do livro, onde estamos aprendendo as vértices, faces e arestas, de uma forma geométrica espacial. Na atividade 1, temos duas formas geométricas espaciais. A primeira é um prisma pentagonal, pois a sua base, pentágono, significa 5 lados. Por isso chama-se um prisma pentagonal. A segunda figura é uma pirâmide quadrangular, pois a sua base tem 4 lados. Cada uma possui suas faces, que são as superfícies de cada lado, as suas vértices, que são esses pontinhos, pontiagudos de encontro entre uma aresta e outra, e as suas arestas, que é o resultado de encontro entre duas ou mais faces. Temos aqui essas linhas de entorno entre as faces, percebem? Que dividem entre uma face e outra, são chamadas de arestas. Aqui pergunta a figura verde, que é referente ao prisma, possui quantas vértices, quantas faces e quantas arestas. Então veja se vocês responderam corretamente. Essa figura tem 10 vértices, que são esses pontinhos, vamos conferir. E em cima temos 1, 2, 3, 4, 5. E embaixo também 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. 5 mais 5, 10 vértices. Quantas faces tem o prisma? 7 faces. Vamos conferir. Uma em cima e uma embaixo. 1 com 1, 2. Depois temos a frente, 3. As laterais, 4, 5. E as duas laterais de trás, 6, 7. 7 faces e 15 arestas, que são as linhas que contornam as faces. Vamos ver se tem 15 mesmo. Em cima temos 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Se temos 5 arestas em cima, também temos 5 arestas embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos contar as arestas laterais. Então temos 10, 11, 12, 13, 14 e a última lá de trás, 15. Então temos 15 arestas, está correto. Eu fiz esse resumo para vocês compreenderem as faces, vértices e arestas, onde elas ficam e como contar. Depois temos a pirâmide de base quadrangular. Vamos contar as suas vértices, que são esses pontinhos. Aqui está falando 5 vértices, vamos confirmar. Começando pelo topo, temos uma vértice, que é o encontro de todas as arestas da pirâmide. Uma, mais as vértices de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 vértices na pirâmide. Depois, faces. Aqui no livro está 5 faces, vamos confirmar. Na frente da pirâmide temos uma, atrás 2, de um lado 3, do outro lado 4 e a base, que é a parte de baixo, 5 faces. E 8 arestas, vamos confirmar. Na base temos 1, 2, 3, 4 linhas, 4 arestas. Vamos confirmar as de cima. 4, 5, 6 de um lado, 7, 8 de outro lado, 8 arestas. Eu fiz esse passo a passo para vocês fixarem melhor, como se deve fazer para contar as vértices, as faces e as arestas sem se perder.
Atividade 2 é a mesma coisa da atividade 1. Vamos contar quantas vértices, faces e arestas tem cada uma dessas 4 figuras. A primeira figura é um prisma triangular, por sua base é um triângulo. Vemos aqui a resposta correta, ela possui 6 vértices, que são esses pontinhos, o encontro entre arestas. Tem 5 faces, 5 superfícies, tá bom? E 9 arestas, que são essas linhas que fazem o entorno de uma face, tá? Uma pirâmide de base triangular também, ela possui 4 vértices, 4 pontinhos desse de encontro entre arestas, 4 faces, que são essas superfícies que podemos ver os lados da figura, 6 arestas, são essas 6 linhas em torno das faces. Terceira figura, temos aqui um cubo, né? Estudamos sobre ele, ele tem 8 vértices, 6 faces, 12 arestas. E por último, a última figura é uma pirâmide hexagonal, pois ela tem 6 lados à sua base. E ela tem 7 vértices, 7 faces e 12 arestas. Como eu disse no vídeo de explicações, peguem objetos que vocês têm na casa de vocês para fazer esse treinamento de contar as faces, contar os vértices e as arestas. Porque assim fica mais fácil de vocês compreenderem. Como eu já havia dado exemplo, vocês podem pegar uma caixinha de leite, contar quantas faces tem, né, as suas superfícies, suas partes, contar quantas vértices tem, que são cada pontinho, de encontro às arestas, e quantas arestas tem, que são as linhas que contornam as faces. Agora vamos para as correções da página 67. A atividade 1 está dando ênfase, né, na figura geométrica cubo, que a gente já estudou no vídeo Explicações da Semana, que pergunta na atividade A quantas faces tem o cubo, sabemos que tem 6, quantas vértices, 8 e arestas, 12. Na atividade 2, temos 3 afirmações onde vocês teriam que achar o erro. Vamos analisar cada uma. Primeiro, Caio diz, uma aresta, que são essas linhas, é o encontro de 2 faces. Então, vamos ver, entre uma face e outra face, o que temos entre elas? Uma aresta, então, está correta. A Aline disse, uma vértice, temos aqui, é um encontro de 3 arestas. Então, vamos ver aqui, temos uma aresta, outra aresta e mais uma aresta, 3 arestas. O encontro dessas 3 formou o quê? Uma vértice, então está correta. E a terceira é Bruno. Cada face, que é cada lado da figura geométrica, cada face de um cubo é um triângulo. Aqui ele errou, porque cada face do cubo é o quê? É um quadrado. Então, é a nossa resposta correta aqui. O X é no Bruno, porque ele que errou. Depois temos aqui a atividade B. Reescreva a afirmação, o quê? De Bruno, que se enganou corrigindo a afirmação dele. Então, vai ficar assim. Cada face de um cubo é um quadrado. Vamos para a página 68. O paralelepípedo é essa figura geométrica aqui no centro da nossa imagem. Na atividade 1 dessa página, pede para contornar os objetos que lembram um paralelepípedo, ou seja, que lembra essa forma geométrica aqui. Quais foram os objetos que foi a nossa resposta correta? O segundo e o quarto. Percebe que a imagem deles, ou as formas, lembram muito um paralelepípedo? Então, apenas as duas respostas estão corretas. Na atividade 2, pediu para vocês completar esse quadro. As informações do cubo vocês já têm das atividades anteriores. O cubo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. E era para você estar completando esse quadro também com as informações do paralelepípedo. Então, quem contou, corrigem. O paralelepípedo também tem 6 faces, também tem 8 vértices e também tem 12 arestas. Depois temos a atividade B, que pergunta quais características essas duas figuras, que é o paralelepípedo e o cubo, têm em comum e o que elas têm de diferente. Primeiro, o que elas têm em comum? Só de olhar nessa tabela, percebemos, né? Elas têm a mesma quantidade de face, a mesma quantidade de vértices e a mesma quantidade de arestas. E o que será que elas têm de diferente? Voltando aqui na página anterior, se a gente olhar para um cubo, todas as suas faces são o quê? Um quadrado, como diz aqui na resposta abaixo. E no paralelepípedo? Voltando nele, percebemos que as suas faces não são todas quadradas. As laterais, sim, tem formato de um quadrado, mas em frente, de um lado, do outro, em cima e embaixo, não tem a face, por isso que elas são diferentes. O paralelepípedo não possui todas as faces quadradas. Atividade 3.
na pergunta o que se forma no encontro de duas faces de um paralelepípedo. Então vamos lá, temos aqui uma face e outra face. No encontro dessas duas faces, o que temos entre elas? Uma aresta. Por isso, essa é a nossa resposta correta. Depois temos a atividade B. Como são as faces de um paralelepípedo? Olhem aqui. As faces do paralelepípedo, elas parecem o quê? Figuras geométricas planas. Essa daqui é a retangular. E as das laterais parecem o quê? Um quadrado. Olhem, por isso que a nossa resposta são retangulares. São iguais as duas iguais. Aqui faltou o quadrado das laterais, mas também temos. E por aqui finalizamos as atividades de matemática. Agora vamos dar início às correções das atividades de história. Vamos para a página 87 do livro. Aqui vocês leram o texto, no cotidiano da sala de aula, aprenderam como é organizada a rotina escolar e a importância do calendário, das horas para fazer essa organização. Depois tinha aqui uma pequena atividade que era para vocês estarem fazendo no caderno, registrando o quê? A rotina de vocês no dia a dia, a hora que vocês acordam, a hora que vocês estudam. Quem ainda não me enviou as fotinhas, tá bom? Pode estar me enviando até o fim de semana. Depois temos um pequeno texto falando sobre o desperdício de tanto papel que há no meio ambiente. Por quê? Porque produzimos muitos papéis e todo ele volta ao meio ambiente, são descartados. Então aqui pediu para vocês sugerirem que forma que a gente poderia fazer para reduzir toda essa quantidade de papel no meio ambiente. Então aqui é uma pesquisa, uma reflexão que cada um de vocês pode estar fazendo, tanto pesquisando com a família, quanto pesquisando na internet. Porque agora a gente está num mundo digital. Vocês precisam usar a internet para o benefício e aprendizagem de vocês. Por isso que eu sempre falo para vocês estarem pesquisando. Aí, com as suas conclusões, vocês anotem no caderno. Depois vocês podem estar me enviando quem ainda não me enviou. Vamos para a próxima página. Temos aqui uma escola indígena, uma imagem de apoio. No textinho fala que na escola eles aprendem tanto a língua indígena deles quanto o português, que é a língua que falamos aqui no Brasil. E também aprende a valorizar os seus costumes e tradições. Depois, na atividade 1, temos um outro texto, que foi escrito por professores indígenas. Vocês perceberam que nesse texto há algumas palavras diferentes? Vamos tentar entender um pouquinho sobre elas. Os indígenas, eles se autodenominam ticuna. E cada um dos povos indígenas, ou ticunas, pertence a uma determinada nação. Aqui temos duas nações. A primeira é aos animais de pena e a outra nação são árvores. E para se casar, eles só podem escolher pessoas de outra nação. E assim são os costumes deles, que são bem diferentes dos nossos. Embaixo do texto temos a atividade A. Ela pede para sublinhar, ou seja, grifar, riscar os diferentes nomes das nações indígenas dos ticuna. Ou seja, lembra, os ticunas são todos eles, tanto sendo de um grupo de pena, tanto outro grupo de árvores. Todos eles são desse clã que é os ticuna. Vemos aqui na tela a resposta das nações já sublinhadas. Na atividade B, pede para contornar a expressão que indica que os costumes dos ticunas são passados de geração em geração. Temos aqui a última linha do texto. Desde o princípio foi assim, ou seja, passados de gerações. E a atividade C, pergunto se aqui onde vivemos tem algumas tradições também. Como aqui a resposta pessoal, eu já tinha dado de dica para vocês podem estar escrevendo a religião, se a família de vocês segue alguma religião, e vocês também, vocês podem estar escrevendo. Seria uma ótima opção. Finalizando aqui as correções, vamos então fazer as correções dessa atividade de geografia, dando início na página 74, capítulo 8, chuvas e ventos. No vídeo de explicações da semana, eu fiz uma leitura compartilhada com vocês relacionado a esse poema, ao menininho na chuva, tá bom? Então agora eu já vou direto para as correções das atividades. A primeira pergunta, quais são os fenômenos atmosféricos mencionados no poema? Tanto no poema quanto no título do nosso capítulo, quais são esses fenômenos? Chuvas e vento, ou vento e chuva, como que está aqui na resposta. Segunda questão. Alguma vez a mudança no tempo atmosférico alterou seu plano? Aqui uma resposta pessoal. Vocês podem estar escrevendo que vocês foram viajar, foram num balneário, numa praia, algum lugar assim, estava chuvoso, não teve como realizar os planos.
É apenas um exemplo, vocês podem ter mais outros tipos de situações diferentes. A terceira questão, vocês podem estar relendo este poema com a família de vocês, escolhendo 2 pessoas para os personagens, uma mãe e outro filho. Assim vocês treinam a leitura e compartilham a aprendizagem com a família. Agora vamos para a próxima página. Temos aqui o texto As Chuvas. No início do texto fala que a chuva é um fenômeno atmosférico que muda as paisagens. Em seguida, 4 imagens de apoio, 2 de Florianópolis e 2 de São Paulo. Na primeira parte, temos a cidade de Florianópolis e de São Paulo, uma nublada e a outra chuvosa. Na segunda parte, também de Florianópolis e São Paulo, as 2 ensolaradas, com o dia ensolarado. Em seguida, temos aqui a atividade 1, que era para vocês estarem completando essa tabela. Com o quê? Com os elementos que estavam se referindo a cada cidade. A primeira, Florianópolis. Eu deixei essa daqui de modelo para vocês. Como que era a característica dessa imagem referente ao tempo chuvoso ou nublado? Então, temos aqui uma praia, tempo nublado. Como que está? Praia vazia, céu cinza e coberto. E como que está Florianópolis na segunda imagem, nessa praia aqui? Percebe? Como que vocês conseguem identificar se vocês não conseguirem ver a imagem corretamente? Também temos aqui as legendas de apoio para vocês, tá bom? Então, nossa resposta correta, muitas pessoas na praia, dia claro com sol e céu azul, tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo para vocês fazerem as correções se necessário. Depois temos São Paulo. Como que tá essa imagem? Já conversou no vídeo explicações, né? Alagamento. Por quê? Devido à chuva e pessoas andando com guarda-chuva. E o outra imagem de São Paulo é como circulação de pessoas. A gente consegue ver que tem várias pessoas nas ruas, né? Dia claro e ensolarado, um dia comum. Então, verifiquem apenas se as respostas de vocês estão coerentes aqui com as respostas do livro. Não precisa estar exatamente igual, tá, gente? Só as ideias. Finalizando aqui, agora vamos para as correções do livro de ciências, dando início na página 78. Esse é o capítulo 7, as plantas se reproduzem. De umas 2 semanas para cá, estamos estudando já as plantas, agora vamos aprender a sua reprodução. Como vocês já viram, nesse início de capítulo, temos uma imagem com 3 crianças passeando pela plantação de bananeira. E elas dialogam entre elas, falando sobre que as bananas não têm caroço, O que será esse caroço? Quais será que são as frutas que têm esse caroço? Será que o nome é caroço mesmo? Vamos lá para as questões abaixo. A primeira questão pergunta: em que tipo de plantação as crianças estão caminhando? Sabemos, nossa resposta correta é em uma plantação de bananas. Segunda questão, as crianças mencionam uma parte do fruto chamado caroço. A que parte das plantas elas estão se referindo? Ou seja, elas falam que a banana não tem caroço. Aí o outro menino fala: por que será que algumas frutas não têm caroço? Sendo que outras têm? Esse caroço, elas estão se referindo o quê? A semente das plantas é a nossa resposta. Até aqui já conseguimos compreender o que existem frutas que contêm sementes e outras que não contêm sementes. E uma delas é a banana. Terceira questão é pessoal, Pergunto se vocês, aí na casa de vocês, já cultivaram algum tipo de planta, se sim ou se não, qual é o nome dela, como que ela nasceu, quais são os cuidados para ela permanecer viva com vocês, tá bom? Resposta pessoal, escrevendo no caderno e mandando a foto para mim quem ainda não enviou. Seguindo aqui na página 79, temos o texto A Reprodução das Plantas. E nesse pequeno texto foi falado que algumas plantas se reproduzem apenas uma vez na vida, que é o caso do feijoeiro, e que outras plantas conseguem se reproduzir durante todo o seu ciclo de vida. E deu um exemplo do jequitibá, que, como diz no enunciado 1, o jequitibá são essas árvores frondosas, grandes, onde o livro trouxe até uns trechos de uma canção, chamado Bolinha Marrom, fazendo referência ao pé de jequitibá. Em seguida temos a questão A e B. A pergunta como é o tipo de reprodução do jequitibá, se essas bolinhas marrom significam o quê? As sementes. Então, nossa resposta é a reprodução se dá pelas sementes. E a atividade B pergunta como é chamada a semente do jequitibá nessa canção. Sabemos que é semente, mas nessa canção ele refere-se o quê? A bolinha marrom, como diz no enunciado também. Já aqui na página 80 já é um outro tipo de reprodução, não é por sementes. Esse tipo de reprodução é a partir do próprio pedaço da própria planta. Ou seja, a própria planta produz outras dela. Aqui o livro nos deu um exemplo da folha de violeta africana sendo reproduzida. Como que foi? Pegaram uma folha dela, colocaram num copo, deixaram lá durante um período, depois de um certo determinado tempo, foi nascendo raízes na folha.
Consequentemente, né, se implantarmos num solo fértil, onde ela consiga se alimentar, fazer a sua fotossíntese através da luz, da água, da terra, do gás carbônico do ar, ela conseguirá crescer e se desenvolver. Depois o livro deu outros exemplos de plantas que se reproduz também através de um pedaço da própria planta, né, que é o exemplo aqui da cana-de-açúcar e da batata doce. E para finalizar nesses aprendizagens entre reprodução por semente e reprodução sem semente, o livro deu aqui essa atividade 1 com duas figuras diferentes. As duas figuras é representada a reprodução das plantas, mas cada uma de uma forma diferente. Então a primeira forma foi como? Reprodução com sementes. Vemos as sementes no menino jogando no vaso. Depois temos a outra imagem da menina, né, plantando uma parte da planta para assim produzir outras plantas, ou seja, uma reprodução sem semente. Assim, pessoal, finalizamos então as correções da atividade da semana. Obrigada pela parceria, pela colaboração e esforço de todos vocês e espero encontrar vocês novamente na semana que vem com novas atividades, tá bom? Quem tiver com alguns conteúdos atrasados, coloquem-os em dia. Na semana que vem temos novas atividades para começar. Um beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.